Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse texto é um texto bastante conhecido e fala exatamente de uma palavra de Jesus para nós. Essa palavra de Jesus para mim, para você, é uma palavra onde Jesus, ele fala da descida do Espírito Santo. Nós estamos nesse mês de fevereiro, onde nós estamos falando sobre encher-nos do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, mas existem muitas controvérsias acerca disso, existe muita informação equivocada acerca disso, e a maioria dos cristãos às vezes se equivocam acerca disso, porque muita gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. A grande maioria das pessoas pensam isso. Ser cheio do Espírito Santo é orar em línguas. Aí eu estou cheio do Espírito Santo. Meu irmão, o que mais a gente vê é pessoas às vezes orando em língua, as pessoas que vêm às vezes no altar. Isso eu vi muitas vezes, em muitas igrejas, e na nossa igreja já vi também. Às vezes a gente trazia alguns pastores de fora aqui, né? Na época nós trouxemos muito Dan Duque no início da igreja, o próprio Dom Lynch, e as pessoas vêm aqui, se enchem do Espírito Santo, caem aqui, baba aqui, rola aqui, e acontece tanta coisa quando ele vem, e aí a pessoa levanta e a vida dela não muda. Ela continua a mesma. Ela simplesmente recebeu uma unção ali naquele momento, mas aquela unção ela precisa ser praticada no dia a dia. Você precisa entender que isso faz parte de uma vida cotidiana, chama-se disciplina. Diga disciplina. Quem faz academia aqui? Tem várias aqui pessoas que gostam de academia, né? É fácil levantar cedo para a academia? Meu irmão, eu chego na esteira dormindo. Eu levanto 6 horas e troco roupa e vou. Eu bebo 2 copos d'água e vou para a academia. Quando eu bebo água, parece que eu já estou começando a ser ativado, mas eu só acordo na esteira. Porque ali eu falo assim, aqui não tem jeito. Ou eu malho, ou eu malho. Então, assim, não é fácil, mas é uma disciplina. Você tem que fazer isso constantemente. Se você quer estudar e você quer ir bem na vida, você vai ter que ter uma disciplina de estudo. Tudo na vida que você quiser ir bem e ser bem sucedido, você vai ter que ter disciplina. No seu trabalho, naquilo que você exerce, na profissão que você faz, você tem que ter uma disciplina para isso. E essa disciplina é que vai exatamente lá na frente as pessoas começarem a olhar para você e vai ver o quê? O resultado. Se você foi disciplinado em estudar, as pessoas vão ver o resultado disso na sua vida. Se você foi disciplinado para ir numa academia, as pessoas vão ver o resultado. Ninguém está vendo quando está malhando, meu irmão. Mas depois elas começam a olhar e ver que alguma coisa está mudando em você. Ninguém vê quando você fecha a boca. Mas daqui a pouquinho as pessoas veem você assim, o Kimba, magrinho, né? Aí as pessoas falam, o que aconteceu? Só você sabe o sacrifício que você passou para chegar naquele peso, não é assim? Mas por quê? Porque você teve que ter disciplina. Então a disciplina, ela faz parte da nossa vida. E para um homem ou uma mulher ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter uma vida disciplinada. Uma vida disciplinada de busca a Deus, de comunhão com Deus, de oração com Deus, de leitura da palavra de Deus, de ter uma experiência com Deus, de realmente ter o seu momento a sós com Deus. Não é simplesmente você vir aqui e receber uma descarga elétrica e aí falar, estou cheio do Espírito Santo. Tem gente que ele acha que é isso. O pastor vai impor a mão sobre ele, ele vai cair, ele recebeu uma descarga elétrica do céu. E aí ele, estou cheio do Espírito Santo. O que geralmente acontece é que quando a presença de Deus vem, às vezes a nossa carne humana ela não suporta. E a gente, as pernas fraquejam e você cai, às vezes por quê? Porque a presença de Deus chegou naquele momento. A Shekinah de Deus, a gente vê muitos relatos na Bíblia, que quando a glória de Deus chegava no lugar, as pessoas não suportavam e elas caíam. Isso fala da presença manifesta de Deus, Shekinah, a presença manifesta de Deus veio e as pessoas caem. Mas se as pessoas não tiverem uma vida disciplinada, isso não vai mudar a vida da pessoa.
ela entende que ela recebeu um toque de Deus, mas ela precisa dar continuidade. Diga, dar continuidade. E muitas pessoas falam, por que a minha vida não muda? Porque ela é indisciplinada. Porque quantas mensagens você saiu daqui, ouviu e falou, ah, meu Deus, que palavra! E no outro dia a sua vida está do mesmo jeito. Por quê? Porque você ouviu a palavra e você não praticou a palavra. E aí depois quer que a sua vida mude. Entenda que é a prática da palavra diariamente que vai gerar uma transformação e uma mudança. Não é um raio vindo do céu, não, querido. Você tem que estar aberto a isso. Quando a gente olha para esse texto de Atos 1:8, Jesus ele está falando aqui, mas recebereis a virtude. Algumas traduções dizem o poder. E quando a gente pensa, mas eu até gosto, pode deixar essa aí mesmo, eu gosto mais até da virtude, porque as pessoas pensam poder e as pessoas ficam pensando que vai ser super-homem, né? Então, não tem nada a ver, é virtude mesmo, é uma capacitação interior que Deus vai te dar. E essa virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E qual é o propósito do Espírito Santo estar sobre mim e sobre você? É para eu orar em línguas, esse é o propósito. Você já parou para pensar? Qual é o objetivo do Espírito Santo estar em mim e você? Eu não preciso de revelação, o texto está dizendo. Para ser testemunha. Fala, para ser testemunha. Ele está falando, e ser-me-eis testemunha. Então o propósito é ser testemunha. Testemunha do quê? O que é uma testemunha? Você vê um acidente, e aí você chega no seu serviço, o que você faz? Você é a testemunha do mal, né? Fala assim, ah, meu Deus, tinha lá 3 corpos esparramados no chão, sangue para todo lado, que coisa horrível. Você é a testemunha do mal. A Bíblia diz para a gente não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Claro que às vezes você passa, você vê. Não tem como você desviar, senão você vai bater o carro. Desviar o olhar, você bate o carro. Então, mas o fato é que às vezes a gente testemunha tantas coisas ruins, testemunha tantas coisas horríveis, mas não testemunha o que Deus está fazendo na sua vida. Quem aqui está melhor do que quando chegou na igreja? Levanta a mão. Então isso mostra que Deus está fazendo algo na sua vida. Sim ou não? E você está testemunhando disso? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que você deve fazer. O que eu estou testemunhando? Deus está mudando a minha vida, e aí Deus está transformando a minha vida, Deus está fazendo uma obra na minha vida, e a única coisa que você faz às vezes no serviço é reclamar. Que testemunha que você é? É a testemunha que ninguém quer estar perto de você. Fala, meu Deus, essa pessoa só reclama, essa pessoa só fala mal, essa pessoa só fala que não tem dinheiro, essa pessoa só fala coisa negativa. Ninguém quer ficar perto de pessoas negativas, você quer? Então não seja negativo, porque nem você suporta. Nem você suporta você. A Bíblia diz que a mulher rixosa é terrível. O homem não suporta. É como uma goteira que fica lá. Tim, 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 tim. Você conhece alguma mulher assim? Aleluia. Você conhece homem assim também, né? Ah, agora as mulheres falam assim, eu conheço. Aleluia. Então, o que Deus quer, querido? Deus quer que a gente testemunhe dele. Esse é o propósito de ser cheio. Entenda uma coisa. Quando você tira a água de um poço, já falei que na minha adolescência eu cavei muito poço. Meu pai acho que gostava de cavar poço. E me colocou para cavar poço, e eu cavei alguns poços, mas não porque era profissão, é porque fazia um poço que não está bom nesse lugar, vamos cavar ali. Era 2 metros depois, mas a gente tinha que cavar outro poço, né? Na nossa casa, sei lá quantos poços nós cavamos, para poça e poço d'água, fossa e poço d'água. Mas o fato é que quando você começa a tirar a primeira água, é um barro. Mas você vai tirando a água dali, e daqui a pouco aquela água que está barrenta, ela vai clareando, e daqui a pouquinho ela está límpida. E quanto mais água você tira,
mais limpa ela fica. O que eu quero dizer para você é exatamente isso. Você aceitou Jesus, você teve uma experiência com Jesus. E naquele momento em que você aceita Jesus e você tem uma experiência com Jesus, algo muda dentro de você, porque o Espírito passa a habitar em você. O Espírito de Deus passa a habitar em você. Por fora, você é como um poço que está sendo cavado. Você olha, você está enlameado, sujo. Mas à medida que você permite que essa água de Deus comece a jorrar, e você comece a falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, essa lama vai saindo, e vai chegar um momento que você vai só ter água limpa. Mas isso requer disciplina. Você tem que tirar água todo dia. E tirar água é dar para as outras pessoas. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do meu interior. Então, esse rio de água viva fala exatamente do Espírito Santo dentro de nós, onde você tem a necessidade de compartilhar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo. E quando você compartilha para as pessoas o que Deus está fazendo, aquela pessoa, de alguma forma, ela é tocada. Você não entende, eu não entendo, eu não sei como Deus faz, mas Deus faz, querido. Você não tem que se preocupar. Será que vai acontecer? Olha, entenda uma coisa, o resultado não depende de mim e de você. Jesus falou assim: ide pregar o Evangelho. Então a missão de pregar o Evangelho é minha. O resultado não é meu. O resultado depende de Deus. É Deus que vai fazer a obra. Tem gente que pensa assim: eu vou lá e prego o Evangelho. Uma pessoa vai e prega o Evangelho num dia, 10 pessoas se convertem. Ela vai e prega o Evangelho no outro dia, nenhuma pessoa se converte. Qual dos 2 dias ela teve melhor? Qual dos 2 dias Deus se agradou mais dela? No dia que ela teve 10 pessoas como resultado, ou o dia que ela não teve nenhuma como pessoas como resultado? Os 2. Porque Deus não está preocupado com o resultado, Deus está preocupado com a sua obediência de pregar o Evangelho. Porque o resultado não depende de mim, não depende de você, o resultado depende de Deus. E depende da pessoa estar aberta a receber a palavra. O semeador saiu a semear, a semente caiu num terreno rochoso, num terreno onde tinha espinho, e um terreno onde as aves foram lá e comeu, mas chegou uma hora que essa semente caiu num terreno bom, e quando ela caiu no terreno bom, o que aconteceu? Ela frutificou. Então o semeador é eu, é você. Nós semeamos o que? A palavra de Deus, e quando nós semeamos essa palavra de Deus, e quando nós não paramos de semear essa palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Claro, tem a Bíblia, mas você está lendo a Bíblia, você tem a Bíblia, você vai falar aquilo que você conhece e você vai testemunhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E essas pessoas, elas vão receber algo da parte de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja entenda uma coisa, nós somos como igreja, uma igreja apostólica. E a palavra apóstolo é enviado. E quando a gente olha para o texto de Mateus 28, 18, 19, 20, quando Jesus fala ide por todo o mundo, ele está falando, ele está o quê? Enviando, ide. Então ele está enviando a gente. Então esse processo da gente ir e começar a falar, meu irmão, isso vai gerando dentro de você uma alegria tão grande, tão extraordinária. Os pastores que pregam sabem disso. Você, líder de célula que às vezes prega, sabe disso. Com certeza você já teve esse tipo de experiência, aquele dia que você está horrível. Parece que o inferno decidiu descer sobre a sua cabeça naquele dia e tudo está errado. E aí você tem a missão de trazer a palavra naquele dia. E aí você fala: mas hoje a única coisa que eu não queria era pregar. Mas você tem o compromisso, você tem a responsabilidade, você vai lá. E aí você fala, e quando você começa a pregar, Deus, eu falo, Deus, Ele tem um senso de humor fantástico. Porque eu começo a pregar e Deus está usando eu para falar comigo mesmo. E o líder já passou por isso, o pastor já passou por isso, está lá, e você está pregando, você fala: meu Deus, isso é para mim. E aí você está pregando para os outros, mas você está pregando para você. E aí termina o culto ou termina a célula, as pessoas: ai, líder, nunca recebi uma palavra tão tremenda. E você fala assim: meu Jesus amado, já pensou se eu não viesse?
E alguém chega e fala assim: hoje eu fui curado, hoje eu fui liberto. Que tremendo. Porque Deus tem senso de humor. Porque quem faz a obra é Ele. O Espírito é dele. E a única coisa que Ele quer de mim e de você é obediência. A gente precisa obedecer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pare de pensar um pouco. Pare de pensar muito em você e comece a pensar um pouco nos outros. E comece a dar. Quanto mais você dá, quanto mais você fizer, Deus vai fazer. Põe Marcos 16:15 para mim. Esse texto é Jesus falando com quem? Fala comigo. E disse-lhes: ide. O que é ide? Apóstolos. Quantos apóstolos temos aqui? Você é uma igreja apostólica, somos uma igreja apostólica. Deus está nos enviando. Deus está nos mandando ir. Ir para onde? Para onde nós temos que ir? É só ler o texto. Se você não sabe, vou deixar você colar. Para onde que é para a gente ir? Onde que é todo mundo? Onde você tiver o mundo. Se você viajar, lá é o mundo. Se você estiver aqui, é o mundo. Lá no seu trabalho é o mundo. Onde você for. Não existe fronteira geográfica. E o que você tem que fazer? Pregar o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É boas notícias. Quantos têm boas notícias para pregar? Então, por que você não prega? Fala para o seu irmão: por que você não prega? Se você tem tanta coisa boa para falar, por que você não fala? Alguém aqui é mudo? Se for, nós vamos orar e você vai falar. Então, pregar é falar. Quantos sabem falar aqui? Oh, glória a Deus, aleluia. Mas quando eu falo repete ali, metade repete. Parece que tem gente que a língua pregou no céu da boca e ela não consegue falar. É fácil falar para as pessoas? Sim ou não? É ou não é? Não é. Por isso você precisa do Espírito Santo. Se você não sabe, você fala: Espírito Santo, me ajuda a falar. E você vai ter uma experiência extraordinária. Eu quero te desafiar. Quantos querem um desafio? Eu vou perguntar de novo, tem gente que não quer. Está com medo? Fica tranquilo. Quantos querem um desafio? Ouça, essa semana, ouse, tenha ousadia de falar: Espírito Santo, me ajude a falar para alguém do teu amor. Coloque uma pessoa. Meu irmão, vai chegar uma pessoa, às vezes, sim, acabada diante de você, uma pessoa precisando de ajuda, e você vai falar do que Deus está fazendo na sua vida. E aí você vai descobrir que não morde. Fala assim: não morde. A pessoa não morde se você falar do amor de Deus. Às vezes você só pode falar assim: posso orar por você? O que é orar? É falar com Deus. A oração pode ser uma oração de 1 minuto, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa, amém. Arranca pedaço fazer um tipo de oração dessa. Para quem que é isso? Para todo mundo. Jesus está falando: ide para quem? Para todo mundo. Pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Isso quer dizer que até para o cavalo você pode pregar o Evangelho. Toda criatura, né? Tudo que foi criado por Deus, você pode pregar para o louro, para o passarinho. Daqui a pouco o louro está pregando o Evangelho, se você prega para ele. Então, prega para todo mundo. Vamos lá, próximo. E agora, eu acho fantástico isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a questão é o seguinte: a sua missão é falar. Se ele vai crer ou não, é um problema dele. A sua parte você fez. E quanto mais você faz isso, mais você começa a encher de Deus. Mais você começa a encher do Espírito Santo.
Então, o que eu estou falando aqui para vocês é de coisa prática, porque eu não quero ficar aqui usando um monte de texto para falar, eu quero falar algo que você vai experimentar fazer, vai aceitar esse desafio, vai fazer essa semana e depois você vai poder falar, realmente funciona. Meu irmão, alguém aqui já teve experiência de expulsar demônio? Não precisa ser pastor para expulsar demônio, não. As experiências que eu tive de expulsão de demônio, eu não era pastor, não. E quando manifestou, meu Jesus amado, ou eu encarava, porque não tinha outro jeito. Eu lembro, eu não era pastor, nós estávamos num retiro de jovens, manifestou o demônio do Hulk lá. O cara se transformou, e era meu vizinho, eu convidei meu vizinho, endemoniado, para ir no retiro de jovem. E aí alguns falaram, esse arrependimento matasse. Não, eu não estava arrependido, não. Mas eu falei, meu Deus, não imaginava que o bicho era desse. Quando manifestou, ele se transformou literalmente, fisicamente. O demônio tomou ele de uma forma tal, e ele veio para cima de mim. Meu irmão, estava no caminho, estava no trieiro, indo para um lugar, ele estava vindo de frente de mim, endemoniado, transformado, transtornado, com os olhos esbugalhados, e eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Aí ele parou. Eu falei, oh glória, chacaramanai. Aí já. Aí, meu irmão, fala, em nome de Jesus tem poder, aleluia, glória a Deus que tem poder, aleluia. E expulsamos. Só que naquele retiro aconteceu um negócio meio doido. Você expulsava de um, manifestava no outro. Irmão, parecendo aquelas mangueiras furadas que você aperta aqui, amarra aqui uma borracha. Quando você era pobre, né? Graças a Deus você não é mais pobre, mas você não tinha condições de comprar uma mangueira nova, você ia lá, amarrava, né? Falava, agora resolveu o problema aqui, pum, estourava outra aqui. Está ressecada a mangueira, meu irmão, você tem que comprar outra, mas você ainda fica essa meio de pobre lá com aquela mangueira. Aí amarra aqui, estoura lá de novo, e aí você fica fazendo isso aí. Estava desse jeito. E aí, de repente, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Minha mãe e meus pais, na verdade, estavam à frente desse retiro. Eu falei para eles, vamos levar todo mundo para dentro do alojamento. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a me perguntar. Eu ajudava na liderança de jovem, era um retiro de jovem. Não era pastor, não era obreiro, não era nada. Mas ali eu tive um discernimento, falei assim, aí eu vi que eram 3 pessoas, eles precisavam manifestar no outro, eles precisavam do outro, manifestar, e era só 3, ficava essa rodinha de 3 ali. Aí eu falei assim, uma pessoa, eu não lembro as pessoas, mas eu falei, fica aqui, você fica nesse outro e eu vou ficar aqui. Quando eu falar 1, 2, 3, nós vamos expulsar junto. Saiu. Ei, está de brincadeira esse demônio? Então, eu quero te dizer, como que o Espírito me faz entender isso naquela hora, naquele momento, para conseguir resolver esse problema? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ele te dá a ideia, ele te mostra, ele te revela naquele momento. É isso que o Espírito faz, querido. Quando você começa a agir, quando você começa a fazer alguma coisa, na hora vai vir um pensamento. E esse pensamento não é algo que você pensou, é algo que veio. É o Espírito Santo falando para você, faz desse jeito, você vai fazer, vai funcionar, vai dar certo. E aí você vai querer cada vez mais ter um relacionamento com Ele, porque você vai entendendo que a sua vida depende dEle. E você começa a se encher dessa presença. O Espírito Santo, ele te dá alegria. A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Então, quando você começa a se encher do Espírito, você começa a ser alegre. Uma pessoa alegre, uma pessoa leve. Pessoa leve de se relacionar, de falar com as pessoas, porque você está cheio. Mas se você não estiver cheio do Espírito, você é uma pessoa amarga, uma pessoa de difícil relacionamento. Você não permite que o Espírito entre na sua vida, mas o Espírito entra a partir do momento que você começa o quê? Arrancar as tranqueiras e jogar fora. É pegar a água do poço sujo e jogando para fora, jogando, até que você se torne essa água limpa. Deus quer que você seja essa água limpa. Amém? Quantos querem ser essa água limpa? Então o que você precisa? Abra a boca. Fala para o seu irmão, abra a boca. Prega,
Fala do amor. Olha o próximo texto, 17. Eu já falei do endemoniado. Esses sinais seriam que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Eu já falei disso, já contei para você. Falarão novas línguas. Falar novas línguas é um sinal. Expulsar o demônio é outro sinal. Às vezes você pode expulsar demônio e não falar em línguas, mas você tem um sinal que o Espírito Santo está dentro de você. Você creu. É o fato de você crer. Você expulsa o demônio. Você pode falar em línguas ou não. Eu conheço pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas elas não falam em línguas. E conheço pessoas que falam em línguas e não são cheias do Espírito Santo. Vai entender? Por quê? Porque a pessoa não tem uma disciplina de sempre estar fazendo bem. Entenda uma coisa, Deus nos chamou e nos comissionou para fazermos o bem. Ajudarmos pessoas, estendermos a mão. As pessoas, elas precisam ver Deus em você. E como que as pessoas veem Deus em você? Quando você faz o bem em favor dela. Quanto mais o bem você faz em favor dela. Às vezes um abraço que você dá para ela, um aperto de mão, um sorriso, uma oração, uma palavra que você dá para ela, você está fazendo bem, mostrando para ela o caminho. Próximo texto. Pegarão na serpente. Aí já, não, pastor, não quero nem ver cobra. Mas aí ele está falando assim, se acontecer, então, mas aí o texto, ele tem um sentido literal, mas ele também tem um sentido, um duplo sentido aí. Porque você pode pegar, não só em serpente física, mas você pode às vezes pegar em pessoas que são serpentes, mas ela não vai fazer mal algum. Porque o que mais tem é gente, lembra do Hobbit Dudu? Quem tem língua dobre aí? A serpente tem uma língua que é uma forquilha, né? Então, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. De repente alguém te dá alguma coisa, um veneno, alguma coisa assim. A gente tem uma experiência do apóstolo Paulo. Paulo era um homem cheio do Espírito ou não? E uma pessoa cheia do Espírito Santo, acontece coisa ruim com ela, sim ou não? Paulo está lá preso, numa cadeia, dentro de um navio. O navio pega um furacão lá, um tufão, não sei lá, e explode, quebra todo, bate nas rochas, quebra, todo mundo vai e chega a nado lá na ilha. Outros seguraram no nosso pedaço de madeira e conseguiram chegar lá. Salvou todo mundo. Aí eles fazem uma fogueira para se esquentar, e aí Paulo vai pegar um graveto lá e uma víbora pica ele. E todo mundo fala, esse é amaldiçoado. Olha, acabou de escapar de um naufrágio, aí chega aqui, a cobra morde. E os nativos sabiam que aquela víbora era mortal, picou, o cara morre. Aí o que Paulo faz? Pega a víbora aqui, com os dentinhos, e levanta no fogo e faz assim. E a cobra morre, mas ele não. E aí todo mundo fica assustado, porque passa 5 minutos ele está vivo, passa 10 minutos ele está vivo, passa 1 hora ele está vivo. E aí, agora, em vez de ser um amaldiçoado, ele já fala, esse cara é um Deus. E ali Paulo começa a pregar para as pessoas, ora para a pessoa ali que é o chefe da ilha, que está doente, ele é curado. Então, não importa a circunstância, porque tem gente assim, não, estou passando uma crise terrível, não posso falar com ninguém. Ele se isola na caverna de Adulão, ele entra que nem a tartaruga para dentro do casco. Querido, é aí que é a oportunidade que Deus está te dando para você realmente fazer a diferença. Porque falar do amor de Deus quando tudo está bom, às vezes é fácil. O duro é você falar do amor de Deus quando tudo está ruim. Queridos, vocês não têm noção de quantas vezes eu subi nesse altar para pregar e o mundo ao meu redor estava desmoronando. Você não tem noção. Mas eu não deixei de pregar. Eu não deixei de falar. E eu fui vendo o que Deus foi fazendo. Porque se eu entrasse na caverna, hoje eu estava depressivo, provavelmente não estava casado, mulher para um lado, eu para o outro, filho tudo levado à breca. Mas por quê? Porque eu perseverei. Eu quero te dizer para você, persevere em viver uma vida cheia do Espírito. E para viver uma vida cheia do Espírito, ouse ser uma pessoa do bem. Ouse falar
as pessoas daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ouse testemunhar. Não importa que o que aconteceu com você foi há 2 anos atrás, mas isso é uma verdade. É uma verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Vocês estão aí ou não? Sim. Ah, bom. Então, se Deus fez, Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez algo na sua vida. Então fale do que Ele fez. E eu quero te dizer que o que Ele fez é nada diante do que Ele quer fazer. Mas o que Ele quer fazer não depende dEle. Depende de você. Depende de você ir, de você falar, de você anunciar, de você parar de ser pessimista e ser um pouco mais otimista. Eu quero te dizer que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas tenha uma visão. Vai dar tudo certo.